Boa noite, igreja. Como vocês estão? Estamos começando o nosso culto. Bem-vindos a todos. Estamos começando o nosso culto desse domingo, um culto muito abençoado. Nós estamos falando da nossa série, né? Essa série que se chama Frutos da Páscoa. Gostaria de saber se alguém está curtindo aí os frutos da Páscoa. Na semana passada nós falamos sobre Jesus venceu o poder do pecado. Demos uma ilustração muito bacana aí, né? Que o poder do pecado ele foi quebrado, né? Como diz em Romanos. E falamos então que era como uma luta de alguém que tivesse a sua coluna quebrada, né? Basta a gente se posicionar como cristão para vencer o pecado. O pecado já não tem poder sobre nós. Amém? Queria colocar uma música aqui para a gente poder começar esse culto, louvando a Deus. Uma felicidade muito grande nossa aqui. Eu não sei vocês, mas hoje eu estava comentando com a Helena aqui, ela estava reparando a minha roupa e falou: olha pai, você pôs sapato, você pôs tênis, onde você vai? Eu falei: estou indo para a igreja, né? Então, nós estamos com saudade de ir para a igreja, saudade, né, de todos vocês, mas logo estaremos juntos, reunidos, louvando a Deus, compartilhando a palavra. Eu vou colocar a música para a gente aqui adorar um pouquinho juntos, ok? Deus abençoe. Feche seus olhos, pense em Jesus. Jesus levou as nossas dores. A morte dele veio para nos trazer liberdade do pecado. Na cruz nós fomos resgatados. Jesus venceu por nós. Jesus venceu por nós. Não havia nele beleza ou formosura pra que fosse vista. Só havia nele o peso do pecado, da dor que era nossa. Ele levou sobre si as nossas dores. Amém, Jesus. Ele se fez perdão aos pecadores. Seu amor mostrou. Na cruz
nós fomos resgatados. Jesus venceu por nós, Jesus venceu por nós. Perdoados, na cruz nós fomos resgatados. Senhor Jesus, eu quero nesse momento declarar, Deus, que o Senhor nos perdoou, Deus. O Senhor nos perdoou completamente na cruz. Eu quero nos declarar, Deus, que o Senhor é Deus sobre todos nós. Nós fizemos uma aliança contigo, nós entendemos, Deus, que o Senhor levou o nosso pecado na cruz. Ô Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar, Deus, que Tu és o nosso Salvador. Em Ti nós colocamos a nossa esperança. Senhor, queremos dizer que somos perdoados, porque o Senhor ali na cruz levou o nosso pecado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa liberdade, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluias. Gente, gostaria de iniciar aqui, né, falando um pouquinho do fruto que nós vamos falar hoje, o fruto da Páscoa, né? Nós estamos nessa série, o fruto da Páscoa, e eu gostaria de falar um pouco sobre a vitória sobre a culpa, né? Uma dos frutos da Páscoa é a vitória sobre a culpa. Eu não sei você, mas eu cometo muitos erros. Nós fazemos coisas que não devíamos, né? Muitas coisas indevidas. É fácil, né, nesse processo a gente não se sentir bem, a gente se sentir mal conosco mesmo, a gente carregar um peso. Puxa vida, será que eu sou merecedor? Será que eu mereço esse relacionamento que eu tenho com meus filhos? Será que eu mereço porque eu errei, eu fiz isso? Será que eu mereço? Etc. Então, a gente percebe que viver culpado é algo que traz um peso para as nossas vidas. Viver culpado não traz bons frutos, né? Viver culpado não traz leveza, não traz alegria. Viver culpado é algo terrível, né? Na verdade, até hoje, nesses estudos mais modernos, a gente percebe que a pessoa que se culpa, ela se auto-sabota, né? Eu estava estudando um pouco sobre isso, lendo, e eu percebi que muitas pessoas que têm um bom emprego, que não se sentem dignos, acabam pisando na bola em algumas coisas, e lá dentro, lá no psique, existe algo que fala sobre essa sabotagem, né? Esse processo de falar, eu não sou digno desse emprego, então eu pisei na bola e quero ser mandado embora. Ou até mesmo um casamento, né? A pessoa tá culpada, ela de repente caiu numa tentação, ela não fez o que deveria fazer, e aí ela se sente culpada, e ela acaba por não conseguir se sentir livre do pecado, se sentir livre da culpa, e acaba levando o seu próprio casamento para o buraco. Então a gente percebe que a culpa é algo extremamente real, é algo que pode nos causar um grande estrago na nossa vida, na nossa família, e a culpa foi levada na cruz, né? Ela drena a nossa energia, ela nos extenua mentalmente, e ela nos cria uma vida paralisada. Ou seja, um cara culpado, uma pessoa culpada, normalmente ela tem dificuldade de alcançar os seus sonhos, ela tem dificuldade de preencher o seu destino, o seu propósito, né? Uma pessoa culpada, ela tem dificuldades de estar no centro da vontade de Deus, né? De ser usado por Deus. É muito comum isso, né? Então eu queria
falar um pouquinho com vocês sobre a chave, né? Jesus, né? Ele na cruz, ele nos perdoou na cruz, totalmente. Então, fala comigo aí. Eu sou totalmente perdoado na cruz. Repete isso. Se você puder falar em voz alta, diga isso em voz alta. Eu sou totalmente perdoado em Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Ele pagou os meus pecados. Ele me justificou, ele me perdoou, né? Eu até gostaria de ler com vocês Romanos 8:1. Romanos 8:1 fala o seguinte: agora já não existe condenação para aqueles que estão unidos com Cristo. Se não existe condenação, não é porque não existe pecado. Muitos confundem, né? Jesus nos curou, nos santificou na cruz, mas nós não estamos com a natureza divina dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós, mas o nosso corpo ainda milita contra o Espírito, por isso nós pecamos. Mas a palavra nos diz que esse pecado, ele tem o perdão do Senhor. O sangue de Cristo nos cobre cobre todo o nosso pecado e nos traz o fruto da justiça. Então, perceba que nesse momento nós podemos ainda pecar. Um cristão ainda peca. Ele mesmo que não queira, ele ainda peca. No entanto, quando ele se submete à cruz de Cristo, ao sangue do Cordeiro, ele se arrepende. A Bíblia diz que ele tem o perdão dos seus pecados. E o perdão significa o perdão do hoje, o perdão do ontem e o perdão do amanhã, né? A Bíblia deixa isso bem claro conosco. Agora, olha só que interessante. Vamos ler Hebreus 10, 16 a 18. Hebreus 10, 16 a 18. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança. Olha a aliança na cruz, a nova aliança. Porei as minhas leis no coração deles e na mente deles as escreverei. Depois ele diz, não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há necessidade de oferta para tirá-los. Uau! Que versículo maravilhoso! Que versículo maravilhoso! Porei a minha lei nos seus corações, ou seja, o cristão, aquele que tem uma aliança com o Senhor na cruz, ele não tem prazer no pecado. No coração dele existe ali uma tristeza, existe ali um momento sim de arrependimento, existe ali algo que você sente que você tem que se arrepender, né? Mas o processo de arrependimento e o processo de justificação da cruz é perfeito, porque aqui diz que Jesus na cruz levou os nossos pecados, e diz mais, e não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. Gente, Deus decidiu não se lembrar mais dos nossos pecados e das nossas maldades. Significa que quando Deus olha para mim, ele não vê um Francisco pecador, ele não vê um Francisco que pecou ontem, que pecou antes de ontem, que fez A, B ou C. Ele não me vê como o título, o rótulo daquele meu maior pecado, né? Ele não me vê dessa forma. Ele me vê santo, puro como Jesus, né? A Bíblia diz que não me lembrarei mais dos seus pecados nem das suas maldades. É maravilhoso. Então, eu queria te chamar para uma mudança de postura. Se você é um cristão, se você fez uma aliança com Deus, se você participa do compromisso, se você tem um arrependimento genuíno, né, dos seus pecados, se você os confessa para Deus, os confessa para os irmãos, né, se você pratica o arrependimento, significa então
dizer que você é 100% justo. A justiça de Deus é um dom, não é algo que você conquistou. Eu não conquistei, por ser uma pessoa melhor, ser justo aos olhos de Deus. A justiça de Deus é um dom, é um fruto da aliança da cruz. Então você hoje pode ser considerado aos olhos de Deus e aos seus olhos como uma pessoa justa. Gente, se você, na perspectiva de Deus, é justo, eu te pergunto, a sua consciência está te atacando, por exemplo, falando assim, sabe aquele pecado, sabe aquela escorregada que você deu, sabe aquele problema que você fez lá nos seus negócios, sabe aquele problema que você teve lá na sua infância, ou sabe aquele problema que você teve na adolescência, sabe o que for, sabe aquilo que você fez com seus pais, sabe aquilo que você fez com os seus filhos, ou com seu marido, esposa, as acusações que você está recebendo hoje a respeito dos seus pecados, queria te falar, não são de Deus, não são de Deus. Toda acusação de um pecado praticado não é de Deus. Nós temos dois responsáveis por essas acusações. Primeiro, o próprio acusador. Ele veio para acusar. Ele veio para nos acusar. Segundo, a própria carne, a nossa consciência, a nossa mentalidade, que nós não temos a palavra de Deus na nossa mente perfeitamente. Por isso é importante renovar a nossa mente com a palavra de Deus, ok? Então você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus, para que a sua própria consciência, a sua mente, não te ataque nos seus pecados e não gere em você peso e lastro. Segundo ponto, o próprio Satanás, o próprio acusador, vai ser responsável por te acusar nos seus pecados. Por isso, você precisa declarar todos os dias você precisa declarar: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Agora, abra sua boca e diga: eu sou perdoado em Cristo Jesus. Eu sou perdoado, eu sou aceito, eu sou amado. Gente, não interessa o tamanho do seu pecado, não interessa a gravidade do seu pecado, não interessa as consequências do seu pecado. Nesse momento, Jesus está dizendo para você: você é perdoado. Aquele ladrão da cruz foi perdoado. Você não precisa carregar a culpa dos seus pecados. Essa culpa foi colocada em Jesus Cristo. Amém? Então declare hoje as misericórdias de Deus na sua vida. A Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Significa que Deus tem perdão para a sua vida a cada manhã. Significa que os seus pecados são perdoados a cada manhã. Não gaste mais nem um minuto se condenando, vivendo esse peso, vivendo se culpando, se martirizando por pecados, por falhas, por iniquidades antigas que te assombram. Decida colocar essas iniquidades, esses pecados, essa culpa na cruz. Deus te perdoou completamente. As Escrituras falam que Jesus te fez justo. A Bíblia nos diz que foi creditado justiça, né? Em Romanos a Bíblia fala: pela fé foi creditado justiça na sua conta. A Bíblia diz então que hoje você, aos olhos de Deus, você é santo, você é justo, você é sem culpa, você é honrado e você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus para fazer a obra de Deus. É importante você transformar a sua mente e ter um olhar
de Deus, do seu valor. O Senhor te valorizou tanto que fez a obra da cruz para que você não se culpasse e para que você tivesse uma nova identidade, a identidade de homem justo, homem santo, homem sem culpa. Aleluias, né? Glória a Deus. Então, gente, se foi creditado essa justiça na sua vida, eu queria te perguntar: acaso o pecado de amanhã irá te separar de Cristo? Acaso o pecado de amanhã irá te deixar menos ou mais santo? Ou outra pergunta: acaso a sua santidade amanhã, caso amanhã você não sinta que você pecou, você estará mais apto a entrar na presença de Deus? Você estará apto a chegar diante de Deus em oração, em uma ministração, em uma pregação, em um compartilhamento do Evangelho com alguém? Acaso os seus pecados ou as suas obras de justiça estão te dando condição de você se tornar melhor e mais aceitável, ou pior e menos aceitável diante de Deus? A palavra de Deus diz que não. A obra do Senhor foi completa. A obra do Senhor foi completa. Ou seja, não há o que acrescentar. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 18, diz: assim, quando os pecados são perdoados, já não há necessidade de oferta para tirá-los. Significa que você não precisa de sacrifício. Significa que o sacrifício de Jesus foi de uma vez por todas suficiente. Você já pensou nisso, gente? Muitas vezes nós estamos tão culpados que a gente resolve ir para o banco de reserva de Deus. A gente fala assim: eu não sou digno de fazer a obra de Deus, eu não sou digno de pregar. Inclusive eu já vi muitos não cristãos apontando o dedo para cristãos, apontando o dedo para pessoas que estão na frente, né? Falando do poder de Deus, falando da glória de Deus, falando: esse cara aí é pecador, esse cara aí é hipócrita, esse cara aí fala, mas não faz. Gente, eu queria falar para vocês que todos nós somos pecadores, todos nós somos de fato dignos da misericórdia de Deus, mas não é porque nós somos santos que nós pregamos a palavra, não é porque nós somos santos que Deus escuta a nossa oração no sentido diário, é por causa da cruz, é por causa do crédito da aliança que nós temos com Ele, é que o Senhor nos escuta, é que a nossa posição é uma posição de santidade, é por causa da cruz. Então não há o que completar, não há o que fazer para satisfazer a nossa consciência ou as acusações, né, do diabo ou de quem quer que seja. Não há o que fazer, você é pela cruz santo, você é pela cruz perdoado. Amém? Muitas pessoas querem se punir, né? Querem se colocar numa posição de tristeza, mas não uma tristeza de arrependimento, mas uma tristeza que conduz à morte. É uma tristeza seguinte: eu não mereço, eu vou embora, eu sou uma pessoa ruim. Na verdade, essas pessoas estão querendo ajudar a Deus, né, na sua obra redentora. Elas estão pensando que através de uma autossabotagem, de se punir, de fazer algo ruim para si mesmo, elas vão compensar os pecados feitos contra os outros ou contra Deus. A palavra de Deus nos diz: não há como você completar o sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz, em Jesus disse: está consumado, está feito, acabado. Não há o que completar. Por isso você não precisa de se punir, de se martirizar ou de trazer uma consciência culpada para o seu dia a dia. Se você é um cristão, se você tem uma aliança com o Cristo,
você é perdoado, você é aceito, você é amado. Por isso, gente, livre-se de todo o peso da culpa. Amém? O peso da culpa não te pertence. Ele não te pertence. Eu queria ler mais alguns versículos aqui para nos encorajar. Em Salmo 103, versículo 10 a 12, diz o seguinte: o Senhor não nos castiga como merecemos. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Gente, se nós fôssemos receber justiça de Deus, nós estaríamos perdidos. Na verdade, nós estaríamos na posição de Jesus, perdidos como ele esteve ali na cruz. Ele esteve ali recebendo todo o nosso pecado, todas as nossas maldades. O Senhor diz que o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim como é grande essa distância, assim é grande o seu amor para com os que o temem. É enorme, gente, é enorme o amor do Senhor. Quanto o Oriente está distante do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Aleluias! Você está se sentindo mais leve? Você está sentindo que você já tem jogado esse fardo da culpa fora? O desejo do Senhor é que você não tenha culpa na sua vida. Sinta-se mais leve. Libere agora toda culpa, todo pecado que vem sobre você para te culpar, para te paralisar, para tirar você da obra de Deus. Queria te dizer que isso não é de Deus, que você pode sim se livrar do pecado da culpa. Gente, queria ler mais um versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 16 a 18, depois eu queria ler o versículo 19. Eu vou abrir aqui agora o versículo 19, ok? Olha que maravilha, versículo 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo, ou seja, numa união com o Senhor Jesus. Completa liberdade. Você é filho, você não é visto como Deus, como um pecador, onde Deus está pronto para te punir, trazer justiça para a sua vida, ou seja, num tempo de coronavírus, onde todo mundo está achando que o mundo está acabando e as pessoas estão com medo do juízo de Deus. Aqui diz que a Bíblia, para os seus, que são seus, aqueles que têm uma aliança com o Senhor, eles têm liberdade de dizer: papai, vem aqui, me ajuda. Papai, vem aqui. Não numa expectativa de justiça vindoura para a vida deles, mas uma expectativa de acolhimento e de enxugar das lágrimas, né? Aqui diz, no versículo 20, diz que por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um novo caminho, um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas. Olha só, cheguemos com uma consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura, quer dizer, um corpo lavado pelo sangue de Jesus. Gente, olha que maravilha, que maravilha. Eu não sei vocês, mas eu já tive momentos na minha vida que eu pensei: como eu pude realizar tal ato? Como eu pude fazer tal coisa? E eu me senti totalmente não apto, né? Inapto a fazer a obra de Deus. Eu pensava assim: nossa, cara, Deus tem que escolher outra pessoa, porque assim, eu sou pecador. E esse ato meu, ou esse deslize, ou esse problema, ele tem me feito sentir como um hipócrita
diante da igreja, ou diante das pessoas. E eu estava pensando, né, sobre isso, e eu queria te dizer que esse pensamento, ele não é de Deus. O arrependimento, ele é de Deus, mas o pensamento de que você é um hipócrita, que você é um ator, que você é um pecador, que você está atuando, o pensamento que você é um culpado, você é por exemplo, um adúltero, você é um ladrão, você é um agressor, você é sei lá, um imoral, você é o que for. Todos esses adjetivos, tudo isso que alguém pode trazer para você através de uma fala de um terceiro, ou até através da consciência, ou até o acusador trazendo isso para você, isso não vem de Deus. A palavra de Deus nos diz que ele não traz os nossos pecados. E muito pelo contrário, ele levou esses pecados na cruz. Amém? Então o peso do pecado é hora de você se livrar das vozes de acusação. É hora de você se ver livre, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 31. Hoje eu estou empolgado aqui, tem tantos versículos sobre esse tema que é realmente incrível. Romanos 8, versículo 31, diz o seguinte, estou abrindo aqui: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Os acusadores? Não sei quem pode ser o seu acusador. Romanos 8, 31 diz que quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Gente, você é sim um homem santo andando num processo de santificação. Você é sim uma mulher santa andando no processo de santificação. Deus tem para você uma obra, um destino, um ministério. Deus tem para você um propósito, e o seu pecado não pode te atrapalhar. O seu pecado não pode te paralisar. O seu pecado não pode te fazer inapto à obra de Deus. Não é essa a lógica do Espírito Santo. Não é essa a obra do Espírito Santo na sua vida. Vamos lembrar o caso de Jonas. Jonas era um homem de Deus e Deus deu uma missão para Jonas: ir a Nínive, pregar a Nínive para que aquele povo se arrependesse. Jonas não quis fazer. Jonas deliberadamente pecou contra Deus e tomou outro caminho. Para encurtar a história, ele foi quase morto e caiu dentro de uma barriga de um grande peixe. Ficou ali 3 dias. Naquele processo, entendo eu que Deus falou com Jonas e Jonas se arrependeu, porque no momento que Jonas é cuspido ali na praia, vem novamente a voz do Senhor para Jonas: vá a Nínive, vá a Nínive. O que isso significa, gente? Que Deus, ele é um Deus de segundas chances. Deus não vai tirar o seu ministério, tirar o propósito da sua vida porque você pecou uma vez. Deus não vai tirar o ministério da sua vida porque você é um pecador, porque você deu um deslize. Isso não vai acontecer. Repare a vida de Jonas. Jonas, então, diante do arrependimento, a palavra do Senhor vem para Jonas: vá a Nínive. Jonas, então, de um momento mais quebrantado, passou por um deserto, passou por um momento de provação ali, de deserto, de arrependimento. Jonas aceita a palavra e segue na missão. Eu queria te dizer que isso também aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus já sabia, né? Esse fala do nosso pecado futuro. Na cruz, Jesus já sabia dos nossos pecados. No entanto, na sua onisciência, ele não se agradou deles e foi necessário morrer na cruz por eles. E depois que Jesus morreu na cruz, ressurreto, Jesus diz a Pedro: Pedro, tu és um discípulo amado, eu tenho uma missão para você.
Eu tenho uma missão para você, pregar o evangelho, ide. Então, gente, eu não sou digno por mim mesmo, mas Cristo me fez digno. E quem será o acusador? Quem será o acusador contra a obra do Senhor na minha vida? Amém? Eu queria que você pensasse assim hoje sobre a sua vida, que você tem um propósito, você tem um destino, você tem uma vida com Deus e uma vida com sua esposa, com seu marido, uma vida com a igreja, e não são os pecados que nós cometemos que vão ser responsáveis por destruir a obra de Deus no nosso meio. Amém? Receba a misericórdia de Deus. Receba a misericórdia que cobre o pecado, que te dá um futuro e uma esperança. Gente, é maravilhoso a gente ver que a obra de Cristo, ela é completa. Ela é completa. Eu não tenho dúvida alguma, né, que você está livre completamente. E eu queria te fazer esse convite hoje. A culpa é como um peso que você vai colocando mochilas e mochilas. E de repente você está tão culpado que nem de casa, nem do lugar você consegue progredir. Você não progride no trabalho, ou você não progride no seu casamento, ou na criação de filhos, ou em qualquer lugar. Tanta culpa, tanto peso, tanta opressão. Mas nesse momento, eu queria que você pudesse dizer aí aonde você está: eu sou livre da culpa. Em Cristo, eu sou livre da culpa. E agora nós vamos dizer que esses pesos, essas opressões, essas acusações, nós vamos deixar na cruz. Você mentalmente aí vai colocar esse peso, a acusação, você vai colocar isso na cruz e você vai dizer agora para Deus: Senhor Jesus, eu recebo o seu perdão, eu recebo a justificação feita na cruz por mim. Eu me considero hoje, pelo Senhor Jesus, pelo sangue do Senhor, justo, eu sou santo, eu sou ungido de Deus, eu estou apto a realizar a obra de Deus, e ninguém, nenhum acusador, nenhuma boca se levanta contra mim, tem o poder de me acusar, porque é o Senhor que me justifica. Por isso eu declaro agora que a tua obra e o teu propósito se realizará na minha vida, e eu serei luz e sal neste mundo, eu serei bênção na minha casa, eu serei bênção na minha igreja, eu serei bênção em todos os lugares que eu tocar, em nome de Jesus. Aleluias! Se você recebeu essa palavra, diga um amém aí no seu Instagram, dê um aleluias ao Senhor e viva essa liberdade. Amém? Que Deus te abençoe muito. Vocês são bênção, vocês são santos, vocês são redimidos, e eu tenho um grande amor por vocês e um grande abraço. Que Deus te abençoe e um grande abraço para todos. Aleluia. Amém.